Fala aí pessoal, beleza com vocês? Trazendo agora mais uma questão de MA12 lá do mestrado profissional Profmat. Questão combinatória, certo? Tanto serve para quem faz o mestrado quanto para quem estuda matemática, tá bom? Você não deve estudar matemática focado apenas em uma coisa. Apostei questão de OBMEP, questão de Enem, questão do mestrado, questão de concurso. São todas questões de matemática, então se você é um estudante de matemática, você deve prestar atenção nesse tipo de questão, de diferentes lugares. Vocês podem perceber que eu trago questão aqui de diferentes viés, né? Eu trago questão de mestrado, questão de concurso, questão de OBMEP, questão de Enem, porque a gente deve ter essa visão ampla da matemática, não focar apenas em um tipo de questão. Bom, então, vamos lá, pessoal. Diz o seguinte, ó. De quantos modos é possível colocar H homens e M mulheres, todos de alturas diferentes, ó, todos de alturas diferentes, de modo que homens entre si e mulheres entre si fiquem em ordem crescente de altura. Ó. Quando você tiver esse tipo de problema, que é um caso geral, ó, H homens e M mulheres, eu aconselho que você faça um caso particular. Vamos pensar que sejam 5 homens, então vou chamar esses homens de H1, H2, H3, H4 e H5. E as mulheres vou chamar de M1, M2, M3 e M4, certo? E já vou estabelecer que a ordem é essa mesmo. A ordem crescente vai ser essa daí mesmo. O homem 1 é o mais baixo, o homem 2 é o segundo mais baixo, depois vem o homem 3, o homem 4 e o homem 5. Mesmo jeito as mulheres, beleza? Se o problema fosse esse caso particular, como é que você resolveria? Vamos pensar aqui comigo, olha. Eu tenho que tomar aqui 9 decisões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho que escolher as posições onde os homens vão estar e escolher as posições entre as mulheres vão estar. Eu já fiz problema parecido com esse, só que envolvendo as vogais. Eu queria que estivesse em ordem alfabética. Então é do mesmo jeito, certo? Mas pensa aqui comigo. Vamos posicionar esses homens. Vamos posicionar esses 5 homens. Digamos que eu escolha as posições onde eles vão estar. Digamos que seja a primeira posição, segunda, oitava e nona. Nona posição. Tudo bem? Digamos que eu escolha as posições onde esses homens vão estar. Digamos que eu escolhi que eles vão estar na primeira, na terceira, na quarta, na sexta e na nona. Fixei as posições. Me diz uma coisa, tu já sabe me dizer qual homem vai estar em cada posição? Sabe. Porque como eles devem estar em ordem crescente, na primeira posição deve ser o homem mais baixo, o H1. Depois aqui deve ser o H2, depois o H3, depois o H4 e por fim o H5, que é o homem mais alto. Então, uma vez que eu escolho as posições, eu já sei qual homem vai estar em cada posição. Então, escolher a posição dos homens, pessoal, significa simplesmente você escolher 5 posições entre as 9. Então, o que eu tenho que fazer é escolher 5 posições. De quantos modos eu posso escolher 5 dentre 9? É uma combinação de 9, onde eu escolho 5. Tá? É uma posição de 9, onde eu escolho 5. Por que esse 9 está aqui? Esse 9 está aqui porque são 4 mulheres e 5 homens. Quando você somar, logicamente, dá 9. E isso já resolveu o meu problema. Cláudio, mas e as mulheres que tu ainda não posicionasse? As mulheres vão ter que estar posicionadas nessas 4 posições restantes. Como elas devem estar também em ordem crescente de altura, eu já sei qual é a mulher que vai estar nessa primeira posição. É a mulher 1. Na segunda posição é a mulher 2. Depois é a mulher 3 e por fim é a mulher 4. Uma vez que eu posicionei os homens, as mulheres,
já estão posicionadas. Cláudio, mas e se tu por acaso tivesse começado posicionando as mulheres? Não tinha problema nenhum. Porque existe uma propriedade das combinações. Se eu tenho uma combinação de 9 e 5, é a mesma coisa que combinação de 9 e 4. Porque quando eu somar aqui, dá 9. Ó. São as combinações complementares, lembra? Então, se eu começar posicionando as mulheres, eu vou posicionar 4 mulheres. Sobraram 5 espaços para posicionar os homens. Mas só tem uma possibilidade de eu posicionar esses 5 homens. É colocar eles em ordem crescente ali e acabou-se. É a mesma coisa de ordem alfabética. Eu dou uma determinada palavra e eu quero que as letras estejam em ordem alfabética. Certo? Então, resolver esse problema é simplesmente você fazer uma combinação de 9 e 5 ou uma combinação de 9 e 4. Show de bola, pessoal. Isso resolve esse problema no caso particular. Cláudio, mas o meu problema é um caso geral. São H homens e 9 e M mulheres. Tudo bem. Vamos pegar o caso geral aqui. Olha só. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Reticência aqui. Quantas etapas eu vou ter, pessoal? Quantas pessoas eu vou ter que posicionar aqui? Ou seja, aqui, ó, existem quantas pessoas que eu vou ter que posicionar? Bom, pensando no caso particular, existiam 9. Por quê? Porque era 5 mais 4. Então, no caso geral, vai existir H mais M, que é H homens e M mulheres. Aí vamos escolher primeiro os homens. De quantos modos eu posso posicionar esses H homens dentre essas H mais M posições? Bom, eu tenho H mais M, né? Então vai ser uma combinação de H mais M, né? Onde eu vou escolher H. Concorda? Digamos que as H posições que eu escolhi foi essa aqui, ó. Escolhi essa, aí eu vou escolhendo. Uma vez que eu escolho quais são as posições dos homens, eu já sei qual homem que vai ficar em cada posição. Na primeira posição fica o homem mais baixo. Na segunda posição fica o segundo homem mais baixo. Terceira posição, o terceiro homem mais baixo. Na posição K fica o 40º homem mais baixo e assim por diante, até o homem de número H. Tudo bem? Pronto. Essa daqui é a resposta do problema. É uma combinação de H mais M tomado de H em H. Certo? Isso aqui, se você for desenvolver em termos de fatorial, ó, como é que fica? Em termos de fatorial. Em termos de fatorial fica H mais M fatorial. Né? Embaixo fica H fatorial. Né? E fica H mais M menos H fatorial. Não é isso? Definição a fórmula de combinação, na verdade, né? Então, em cima fica H mais M fatorial. Embaixo fica H fatorial. H cortou com um H aqui dentro desse parênteses, ó. Ficou somente M fatorial. Ficou M fatorial. Mas isso aqui eu ainda posso entender assim, ó. Fica H mais M, concorda? H mais M. Aqui eu posso inverter, ó. Fica M fatorial. E esse H eu posso entender como sendo H mais M menos M fatorial. Concorda? Porque olha só, esse M se corta com esse e sobra somente o H fatorial. Então eu posso reescrever essa fórmula desse jeito. Sim, Cláudio, mas por que está complicando? Não estou complicando, não. Eu só quero que você veja que essa última fórmulazinha aqui, na verdade, é quem? É a combinação de H mais M, ó. H mais M tomado de M em M. Essas duas fórmulas são iguais. Porque quando eu somar H mais M, dá exatamente o de baixo. Então, se eu fosse escolher os homens, eu faria essa fórmula aqui. H mais M tomados de H em H. Se eu fosse começar escolhendo as mulheres, seria H mais M, só que eu escolher de M em M. E preste atenção numa coisa. Uma vez que eu escolhi as posições das mulheres, as posições dos homens ficam determinadas. E vice-versa. Uma vez que eu escolhi a posição dos homens, a das mulheres também ficam determinadas. Por isso que se resolve por meio de uma combinação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. Deixar aqui na descrição o curso que eu tenho completo de análise combinatória, questões do próprio Matei, para que você possa conferir. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima.